Olá, gente, bom dia. Bom dia aí a todos que nos acompanham. Bom dia em especial aos palestrantes, as pessoas que vão aqui conversar um pouco com a gente nessa manhã, onde a gente está finalizando uma semana cheia, uma semana que iniciou na segunda-feira, com a abertura da nossa semana de competitividade do sistema. Tivemos aqui em Brasília um número significativo de cooperativas, lideranças de todos os estados, de todos os ramos, e eu acho que um momento importante onde a gente discutiu alguns temas novos, atuais, né, com as nossas cooperativas. Estamos finalizando hoje com um tema tão importante quanto, né, um assunto que, de fato, mexeu muito com a gente aí nos últimos tempos, e que, na verdade, talvez o grande avanço, a grande conquista do movimento cooperativista aí nos últimos tempos. Eu não sei se todo mundo me conhece, eu me chamo Tânia, respondo aqui pela Superintendência do Sistema, e é uma alegria eu poder estar aqui conversando um pouco com vocês, abrindo esse momento no fechamento, né, da nossa semana de competitividade. Gente, eu gostaria só de falar um pouquinho aqui e parabenizar, né? Porque eu acho que o nosso público maior aqui hoje são de advogados, hoje é o dia do advogado, também sou de formação no direito, e um parabéns especial aí a todos vocês, e pela brilhante condução da parte tributária, jurídica aqui do movimento cooperativista. Mas, gente, falar um pouquinho com vocês, porque eu acho que na sequência a Ana, a Muzi, enfim, Rogério, todo mundo vai pegar o gancho aí para falar um pouquinho com vocês como que foi toda essa tratativa, esse trabalho em torno da reforma tributária, da nossa defesa do ato cooperativo, nessa grande mudança que vem aí, né? Então, dizer para vocês que o que eu falei, inclusive, nessa semana, que nós tivemos um painel, na terça-feira, acalme os seus corações. Eu acho que essa é a primeira minha fala aqui, porque muitas coisas estão sendo ditas e a gente precisa focar no que é importante, no que é necessário e no que é prioritário aqui para o nosso movimento. De fato, a reforma tributária avançou, muitos não acreditavam que isso fosse acontecer. Nós também, do sistema, em algum momento, desconfiamos que poderia haver uma possibilidade disso não acontecer, mas aconteceu, está aí, e eu gostaria de contar, então, para vocês como é que isso tudo se deu, né? E a importância da gente ter profissionais. Eu gostaria de iniciar aqui fazendo um agradecimento muito especial ao GT da Reforma, ao GT que trabalhou junto conosco, junto com o Sistema OCB, em especial aí coordenado pela Ana Paula, nossa assessora jurídica, todo esse tema, todas essas tratativas da reforma tributária. Quando esse tema entrou no Congresso, lá atrás ainda, em 2019, a gente sabia que o nosso ponto específico, que era a defesa do nosso ato cooperativo, não iria ser fácil, né? A gente sabe aí de longos anos, talvez desde que a Constituição de 88 entrou em vigor, o quanto de discussão se deu em torno dessa questão, principalmente da conceituação do ato, da questão da não incidência e tudo mais. Então, nós sabíamos do nosso desafio e nós também sabemos o desafio interno que nós temos. Afinal de contas, nós somos 7 atividades econômicas dentro de um movimento, dentro de um modelo de negócio que é o cooperativismo. Então, qual foi o nosso primeiro cuidado? De trazer pessoas, de trazer profissionais que pudessem nos ajudar, olhando especificamente para cada um dos ramos. E foi assim que a gente constituiu esse GT. E que esse GT trabalhou desde lá de trás até agora, né? E vai continuar, porque tem coisa pela frente, viu? Então, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos esses profissionais que estiveram com a gente, que não se furtaram em nenhum momento do seu tempo, da sua agenda, para estarem com a gente, para discutir, para apresentar informações, propostas, alternativas, que fizesse com que a gente chegasse ao ponto onde a gente está hoje.
Gente, eu vou resumir todo esse trabalho da reforma tributária nesse último momento que nós passamos aí. Quando nós tivemos o primeiro relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, o cooperativismo não estava prestigiado, né? Nós tínhamos aí uma emenda que nós tínhamos trabalhado desde o início, mas que nós não conseguimos, de uma maneira ou de outra, até por questões internas nossas, avançar nesse primeiro momento. Então, o nosso desafio estava cada vez maior. E foi com o engajamento e com a mobilização e com a construção. Lembrem bem dessa palavra, gente, construção. Tudo que a gente conquistou e tem conquistado, principalmente em leis, em normativos, em políticas públicas, nada acontece e nada aconteceu da noite para o dia. Isso é uma construção de longo tempo, que envolve orientação da organização estadual, organização nacional, todo o engajamento das nossas organizações estaduais e também, muitas das vezes, a mobilização dos senhores, das senhoras nas cooperativas ligadas aqui ao sistema OCB. Então, isso, gente, foi uma construção. Por que eu falo isso? Vocês devem estar acompanhando toda essa trajetória, e na Câmara dos Deputados, talvez nós tenhamos sido a única entidade que estava presente até o último minuto de discussão na casa, né, Ana Paula? Na casa do relator Aguinaldo Ribeiro. Então, no primeiro momento, nós não estávamos na proposta, e num segundo momento, na terça-feira da semana em que decidiu-se a reforma na Câmara dos Deputados, o texto apresentado também não era bom para o cooperativismo. Então, os últimos minutos, e minutos mesmo, né, Muzi, foram decisivos para que a gente conquistasse não só a conceituação do ato, como a questão da não incidência, e muitas coisas, sim, nós tivemos que levar por lei complementar, porque dentro de uma discussão, dentro de uma quase que uma guerra que aconteceu aí com relação a interesses nessa reforma tributária, a gente teve que, obviamente, ceder em alguns aspectos. Mas em nenhum momento, e eu acho que nenhum de vocês acredita, e eu acho que vai ser passado muito aqui pela Ana, pelo painel na sequência, em nenhum momento o cooperativismo fica descoberto, mesmo levando algumas questões para a lei complementar. Então, o que eu queria dizer para vocês de que foi dedo na cara, foi porta batendo, né, Ana? Foi gritos, porque é assim que acontece, né? A gente ali de fora só vê a parte boa ou não. Mas o que eu quero deixar muito claro para vocês dessa construção toda é que o cooperativismo, sim, saiu vitorioso no sentido de que nós fomos ouvidos, de que prevaleceu, sim, toda a mobilização das cooperativas no sentido dos deputados, dos parlamentares naquele momento, firmarem posição, dizendo de que se não avançar com o ato cooperativo, não vamos votar a reforma. Então, tudo isso, gente, é um trabalho que, obviamente, é coordenado aqui pela Unidade Nacional, mas que tem todo o desdobramento aí nos estados e nas cooperativas. Então, eu queria passar um pouco dessa percepção para vocês e dizer de que no Senado, com o relator Eduardo Braga, a gente já tem todo um plano de trabalho traçado. Nós vamos, obviamente, nesse primeiro momento, trabalhar com alguns parlamentares, com alguns senadores mais próximos de nós, até para que a gente possa, viu, Muzi, perceber aonde que vão ter os grandes movimentos, né? Aonde vão se levar em consideração os acordos que aconteceram na Câmara e aonde talvez há que ter algum avanço ou não na visão aí dos parlamentares agora, dos senadores. Então, nós temos aí, inclusive, almoço já na próxima semana, com o presidente da CAIO, o senador Vanderlan, com o Efraim. Nós temos audiência pública, o Muzi vai estar aqui na semana que vem, né, Muzi? Uma também das poucas entidades que vão ser aí, pelo menos nesse primeiro momento, ouvidas pelos senadores. Então, o nosso papel também lá no Senado de apresentar a especificidade aqui do nosso movimento cooperativista, mas principalmente de defender
esse nosso modelo específico, né? E como a gente sabe, depois da aprovação na Câmara, tem muita gente querendo puxar o nosso tapete, gente. Isso é fato, né? Então, a gente precisa ir com muita estratégia, com muita firmeza, porque no Senado é um outro ambiente, é um outro perfil, mas a gente tem convicção de que tudo que a gente construiu na Câmara dos Deputados, mas principalmente que a gente construiu de sensibilidade junto às nossas organizações, junto às nossas cooperativas, isso só tende a crescer e buscar também esse alcance dentro do Senado Federal agora, nessa votação que deve sim acontecer ainda nesse segundo semestre. Então, um pouco dessa percepção que eu queria passar para vocês, agradecer mais uma vez ao GT por estar sempre aqui colaborando, participando, principalmente em momentos extremamente decisivos, e dizer para vocês que temos que comemorar sim, viu? Porque eu acho que o movimento cooperativista mostrou uma força importante na Câmara dos Deputados e tem sim que reforçar, sacramentar e reiterar essa mesma força, essa mesma mobilização também agora no Senado. Então, eu desejo a vocês um excelente evento, que a gente possa passar um pouco aí das percepções a cada um de vocês. E, por favor, vocês sintam-se em casa, não só através das nossas organizações, mas também aqui na Unidade Nacional. Estamos aqui empenhados sempre para fazer sempre o melhor pelo nosso cooperativismo, pelas nossas cooperativas. Um grande abraço e um bom evento aí a todos vocês. Ana, contigo. Obrigada, Tânia. Começamos bem, agradecer aí pela tua introdução. E especialmente registrar aqui um agradecimento pela tua liderança e pela tua dedicação também, né, na condução. Nós somos aqui técnicos, né, que construímos e muito bem aqui reconhecidos, né, pelo primor do trabalho, né, pela dedicação, até por se desprender muitas vezes, cada um representando um ramo, olhar para o todo e construir uma proposta única para 7 ramos. A gente sabe que foi um exercício muito intenso dos nossos tributaristas, e eu reforço o agradecimento e os parabéns pelo dia deles também, os demais advogados que estão nos assistindo, mas te saudar aí também pela condução, e se a gente chegou num resultado é porque a gente tinha aí à frente a Fabíola, Clara, também muito parceira, a presidente Márcia, uma liderança forte nos levando a esse resultado. Então fica aqui também o registro do nosso agradecimento para você e também por essa bela introdução, porque eu acho que é tão importante contar esse bastidor da conquista, porque muitas vezes a gente tem que tratar de fato como uma conquista, né? A gente tem um regime específico, não é algo que todos os setores que pleitearam alcançaram, e é algo que a gente tem que zelar. A gente tem por mérito, pela nossa formatação, pela nossa conformação societária, a gente tem um regime específico, a gente está sempre repetindo isso, não é um benefício, não é um favor, é um respeito à nossa particularidade, mas o fato é que é bom contar esse bastidor, né, Tânia? A gente sempre comenta isso aqui internamente, o quanto, muitas vezes, por trás de uma conquista também se evitou uma interpretação altamente equivocada sobre o cooperativismo, né? E às vezes nem aparece alguma coisa, a gente nem entrega uma conquista, mas tem todo um trabalho muito intenso de se evitar que algo de errado saia numa legislação e gere prejuízo para o cooperativismo. E na reforma não foi diferente, a Tânia reportou isso com muita propriedade aí na introdução dela, para contar o quanto foi suada aí a caminhada para a gente chegar nesse texto que vai ser a pauta do nosso evento hoje. Eu estou aqui acompanhada do João Caetano Musi Filho, da Renata Russowski, do Rogério Coscrato, para trazer um pouquinho da PEC 45, os impactos e os avanços que nós obtivemos com a aprovação dela na Câmara dos Deputados. E aí eu vou pedir para o pessoal compartilhar aí a nossa programação, qual que vai ser o nosso roteiro aqui para o dia, para todo mundo já saber e nos acompanhar até o final. A gente pretende abrir uma oportunidade para perguntas também, vamos estar de olho no YouTube, no chat, para quem trouxer alguma dúvida, mas a gente iniciou aí com a fala da nossa superintendente, já vamos passar diretamente para as exposições técnicas. Eu vou ficar aqui na mediação, Ana Paula Andrade Ramos, assessora jurídica da OCB,
E vamos trazer, então, a ideia é o seguinte, fazer um primeiro panorama sobre a PEC, aí a gente falando de um IVA, dos novos tributos que estão surgindo, daqueles que estão sendo consolidados através do IVA, e quem vai fazer esse passeio mais geral é o Muzi, na apresentação inicial, vai falar um pouquinho também já das particularidades, do regime específico do cooperativismo, e um olhar um pouco mais macro em cima de todos os ramos, e focar também, porque a gente tem alguma particularidade ali para operadoras de plano de saúde, e o Muzi vai trazer aí um plus com relação às cooperativas operadoras de plano. Depois a gente passa para a Renata, que vai trazer um pouquinho sobre o cooperativismo de crédito, os serviços financeiros também foram contemplados para além do regime do cooperativismo, a gente tem uma particularidade para os serviços financeiros, e a Renata vai dividir conosco aí o trabalho e o conhecimento dela a respeito dessas particularidades, e por fim, o Rogério vai trazer para agregar na nossa apresentação alguns aspectos da atividade agropecuária, que a gente sabe que também teve tratamentos específicos e particularidades que merecem um destaque, porque, embora sejam do negócio, do agronegócio, vão trazer algum reflexo aí também para as nossas cooperativas agropecuárias. E aí, então, para a gente já iniciar com os trabalhos técnicos, eu vou convidar o Muzi para compartilhar a apresentação dele. Antes eu vou ler um breve, não tem breve currículo, pessoal, aqui o currículo é todo mundo muito capacitado, com grandes currículos, mas eu vou tentar fazer um resumo aqui da formação. O Dr. João Muzi é advogado, doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, é especialista em Direito da Empresa pelo Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, é membro da Comissão de Direito Cooperativo da OAB Minas, professor convidado da Fundação Dom Cabral, consultor aqui da OCB e da Unimed do Brasil, membro da ABRADT, Associação Brasileira de Direito Tributário, com experiência em consultoria, assessoria, contencioso empresarial, além de ser autor de inúmeros artigos publicados em revistas especializadas e palestrante em temas de direito tributário e direito cooperativo. Com a palavra, então, o Dr. João Muzi. Obrigada mais uma vez, Muzi. Bem, bom dia a todos, bom dia, Tânia, a Ana, aos meus colegas que me acompanham nesse evento, e a gente teve uma participação, uma presença muito grande ao longo desses últimos meses, né? E só em reforço, um pouco antes da apresentação técnica, eu também aqui gostaria de render as minhas homenagens e a minha gratidão à OCB. Isso não me disseram, eu vi e eu vivi uma instituição de representação nacional que colocou como pauta fundante, como pauta fundamental a reforma tributária, e em todos os seus níveis, e aqui a gente não precisa falar de A, B, C ou D, em todos os seus níveis, se dedicou dia e noite a esse tema, né? Quantas não foram as noites dias e noites que comemos sanduíche e pizza nas salas de reunião da OCB, até que se conseguisse construir todo esse processo, construir todo esse fluxo de informação que desagou na reforma tributária. Gostaria também de render minhas homenagens à Ana, que foi, do seu ponto de vista técnico, a Tânia, do seu ponto de vista político, institucional, a grande maestra de todo esse processo, e a Ana, do seu ponto de vista técnico, a grande maestra dessa confluência de ramos, de setores, eu digo, talvez, eu estou há um bom tempo já dentro do cooperativismo, quase 30 anos, mas eu digo que talvez foi a primeira vez que os ramos puderam se interconectar desvestidos de qualquer, como eu diria, de qualquer interesse que não fosse solucionar um problema gravíssimo que estava se prefigurando. Né? A gente nasceu com toda essa história da reforma, com o cooperativismo tendo que enfrentar o ato cooperativo, que já é um tema nebuloso na jurisprudência, um tributo não cumulativo, e como é que a gente faria a adequação de uma regra que a gente já conhece de não incidência tributária dentro de um tributo não cumulativo, que se não viesse com adaptação, seria a morte certa do cooperativismo, porque eu ia expurgar o cooperativismo do ambiente concorrencial. Todas as compras feitas através de cooperativa não gerariam crédito para os adquirentes.
Então, nós estávamos vivendo uma série de reflexões. Reflexão em termos dos ramos, aquilo que eles se aproximavam, reflexão em termos de um novo tributo não cumulativo e reflexão em torno de como estruturar essa não incidência em torno de toda essa novidade. Eu diria, sabe, Tânia, que isso um dia vai merecer um livro, né? Para escrever o que aconteceu, como aconteceu e como é feita, qual que é o fluxo da tomada de decisão política, né? De manhã está tudo tranquilo, às 9 horas, às 10 horas agora está tudo tranquilo, 10h20 o cenário muda completamente, 10h40 eles pedem um texto para as 11 da manhã, 11 da manhã o texto é barrado, você tem que produzir outro para as 11h15, 11h20 já nasce uma nova reflexão, aquele texto que você produziu 11h20 é apagado, volta o texto de 6 meses atrás. Então, enfim, é uma luta permanente, constante, né, para poder fazer prevalecer esses valores. Isso um dia certamente vai merecer um livro, a Tânia como autora, a Ana Paula também como coautora, contando para todos nós os bastidores dessa empreitada. O meu papel aqui agora, então, para todos os senhores, para todas as senhoras, é trazer um overview, uma vista bem rápida do que é a reforma tributária. Também não adianta a gente se aprofundar com toda a densidade que ela traz, porque ainda nós estamos num processo de aprovação desse texto. Nós estávamos no momento A, que era o momento, e eu diria que o momento A foi quando a OCB, em 2020, já participou da reforma tributária na PEC 110, nas audiências públicas no Senado, né? Depois, agora, em 2023, a partir de fevereiro, março, com uma dedicação quase que exclusiva e plena, eu posso dizer que talvez eu não me lembre de não ter nenhum dia sem reunião desde fevereiro de 2023. Quando eu falo nenhum dia sem reunião, Ana, eu incluo sábados e domingos, né? Então, para culminar com aquilo que a Tânia disse, que foi talvez eu diria, uma jogada política do relator sofrendo pressões, como possivelmente a gente percebe que ele sofreu, de todo o ambiente de negócios brasileiro. Não deve ter sido, de fato, fácil para o relator isso. Ele simplesmente chegou e falou assim, agora o texto é meu e vai ser esse. E aí o Brasil inteiro tinha uma semana para poder fazer acontecer alguma coisa dentro daquele texto. O meu grande resumo, Tânia, Ana e demais colegas, é que, se estamos falando que temos uma reforma tributária pensada, maturada em 40 anos, para nós a gente sabe que essa reforma, que era necessária exatamente há 40 anos, foi resolvida em 48 horas. Foi pensada, escrita, estruturada, avaliada e resolvida em 48 horas. Então, com essa pequena introdução, o meu papel aqui agora é trazer exatamente essa visão geral. Depois dessa visão geral, fixar no que o cooperativismo conquistou, e foi uma conquista que eu acho, não só dentro das possibilidades. Dentro das possibilidades ela foi magnânime, mas não só dentro das possibilidades, foi dentro da perspectiva de evolução conceitual em torno do modelo cooperativo, sob o ponto de vista jurídico, constitucional e sob o ponto de vista jurídico tributário. Para depois eu entrar um pouco numa área que me foi solicitada falar, que é a área do cooperativismo de trabalho, especialmente do cooperativismo de trabalho que opera planos de saúde, mas essa visão geral já vai trazer alguma reflexão em torno de outras perspectivas. Eu tenho 2 outros professores que vão me seguir, cada qual com sua especialidade no seu ramo específico. Então, o que aconteceu, em grosso modo, pela reforma tributária? Tivemos aí 6 tributos extintos com 3 ou 4 novos tributos criados, né? Extinguimos o PIS, COFINS e o IPI, que nasceu a CBS, que vai ser de competência da União, extinguimos o ISS e o ICMS, que vai nascer o IBS, de competência dos estados e municípios, mas com um conselho federativo que vai regular toda essa operação. Isso aqui é um outro problema, né, Ana? Não nosso, mas dos detentores do produto da arrecadação do direito tributário, estão se degladiando para saber como é que vai funcionar esse Conselho Confederativo, como é que eles vão conseguir partilhar o pobre e suado dinheiro do contribuinte. E o IPI, em regra, ele também tem um quê de CBS, mas ele também tem um quê de um imposto seletivo, é o famoso imposto sobre pecado. Como hoje é dia do advogado, e advogado, em geral, quando não gosta, precisa de um bom uísque ou de um bom vinho, aqueles que tiverem que fazer alguma festa de 15 anos, bodas ou casamentos, se preparem para comprar a bebida antes do imposto seletivo, que o imposto seletivo, em tese, vai incidir sobre bebida, sobre cigarro e sobre os bens que o fisco eventualmente entenda, e a gente tem esse controle de legalidade, que sejam ambientalmente não aceitáveis, vamos dizer assim, ou condenáveis. E criou-se, na reforma, como também só ocorrer de uma maneira geral,
no processo de criação das leis, aquilo que a gente chama de jabuti, né? Que é o jabuti da contribuição de infraestrutura e habitação, que resgata aí um problema antigo do direito tributário brasileiro, que era a imunidade sobre os produtos industrializados, exceto semi-elaborados, e aí ela cria uma contribuição de infraestrutura e habitação para incidindo sobre os produtos semi-elaborados produzidos no território dos estados. De uma maneira geral, a criação, especialmente naquilo que nos compete nesse momento dizer, que é o ponto mais importante para nós, do IVA, vamos falar, quando a gente vai falar CBS/IBS, para ser mais fácil dizer, vamos falar IVA, mesmo porque CBS e IBS são tributos siameses, né? Ele está muito mais vinculado à ideia de que um vai para um e o outro vai para outro do que serem tributos diferentes. Não, eles são siameses, eles vão se repetir. O que existir para um vai existir para outro e vice-versa. Então, não vai ter diferença estrutural entre eles. A ideia, então, é a ideia do IVA, que é um tributo sobre valor agregado. Nós já sabemos, de uma maneira geral, que esse tributo sobre valor agregado ele vem de uma experiência internacional, né? Uma experiência internacional forte, a despeito de, particularmente no bojo da reforma tributária, nós não assistimos um debate um pouco mais aprofundado em torno da discussão entre IVA e sale tax, né? Que são os dois grandes blocos de tributos sobre consumo no mundo. Mas, de uma maneira geral, o que veio a prevalecer foi o IVA, e o tributo sobre valor agregado, de uma forma bem simples de explicar, é aquele tributo em que cada etapa econômica vai pagando o tributo sobre a venda por ela realizada e aproveitando o tributo pago na etapa anterior. Ou seja, a partir do momento que eu estou adquirindo insumos para produzir, eu compro insumos, esses insumos chegam para mim. Quando chegam para mim, eles vêm carregados do tributo que foi gerado na etapa anterior. Quando eu vendo, vai incidir o tributo sobre o valor da minha venda, e o tributo que eu tenho que pagar é jogar a alíquota sobre o valor da minha venda e deduzir aquilo que eu recebi de crédito na etapa anterior. Portanto, eu só pago, em tese, o tributo sobre o valor que eu agreguei naquela cadeia econômica da qual eu participe. Essa é a definição, vamos dizer assim, conceitual do tributo sobre o valor agregado, que impõe, então, entender o fluxo dessa cadeia de débito e crédito, né? Esse é um outro debate grande, com certeza o Rogério tem muita coisa para externar para nós. O cooperativismo agro tem grandes peculiaridades que precisam ser observadas, né? Mas, de uma maneira geral, outros modelos cooperativos, Rogério, que não estavam acostumados com o ICMS, né? Basicamente, com o cooperativismo que está na prestação de serviço, isso caiu como uma bomba, porque o ISS não é não cumulativo. Então, agora ele vai ter que conviver com um tributo não cumulativo que ele, nos últimos 50, 60... Aliás, na história do direito tributário brasileiro, para ser mais exato, ele nunca viveu com isso, né? Então, vai ter que... O que é comércio e indústria convive com isso de forma um pouco mais natural. O que é serviço vai ter que aprender a conviver com esse modelo. Todos os tributos, então, terão os mesmos fatos geradores, bases de cálculo, hipóteses de incidência, sujeitos passivos, etc., etc. e tal. As imunidades existentes vão ser respeitadas a ambos os tributos de maneira uniforme. Os regimes específicos, diferenciados, tributações favorecidas, tudo que for exceção à regra vai ter que ser aplicado a ambos os modelos, tá? De uma maneira geral, do ponto de vista conceitual, e as regras de não cumulatividade de creditamento, portanto, como essência de um tributo não cumulativo modelo IVA, também vai ser aplicada a ambos os modelos. Um ponto fundamental que já foi dito aqui é o papel da lei complementar nesse processo. A gente pode dizer hoje, Ana, não seria inadequado dizer que a reforma só foi aprovada porque, num determinado momento, ante o volume de interesses de cadeias econômicas, de agentes econômicos, de fluxo de contribuintes que precisava se estruturar de forma específica na reforma, com uma pressão política no legislativo para que fosse contemplada as suas características dentro da reforma, se o legislativo não chegasse e falasse assim, gente, vou dar conceito básico e o resto tudo eu vou jogar para a lei complementar. A gente consegue perceber claramente que foi uma proposta política para que existisse um texto básico. Qual que foi a preocupação do cooperativismo?
a primeira contemplação do cooperativismo era incluir simplesmente lá no artigo 146, 3C, que exige o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas cooperativas, eles colocaram lá, né, inclusive em face do IVA, inclusive em face dos tributos criados nos artigos tais e tais. Isso aqui para nós não significava nada, mesmo porque, sob o ponto de vista jurisprudencial, a jurisprudência ainda não fixou o que é que ela entende por adequado, a despeito de, sob o ponto de vista doutrinário, nós sabermos muito bem o que é o adequado tratamento tributário, qual que é o fluxo desse adequado tratamento tributário. E entender o adequado tratamento tributário ao cooperativismo é entender que a cooperativa, por si, enquanto da prática do ato cooperativo, ela é neutra na operação, uma vez que ela faz a catálise de seu cooperado num determinado ambiente econômico e transfere a ele todo o produto, toda a riqueza gerada. Ato cooperativo é uma entidade sem fins lucrativos gerando riqueza para o seu corpo social. Essa é a grande essência. Então, a reforma tributária aconteceu muito em virtude da PEC determinar que a lei complementar vai ter um papel preponderante em diversas áreas. Então, eu trago aqui a conhecimento de todos que isso não é uma particularidade só para o regime especial do cooperativismo, muito pelo contrário, né? A forma de compensação do tributo, o ente de destino da operação, que agora não tem um tributo de origem, já tem um tributo de consumo no destino, a distribuição da arrecadação, a própria estruturação do Conselho Confederativo, como é que vai acontecer, o Conselho Federativo, os regimes específicos, as diferenças entre operações de bens e serviços, o formato com que vai acontecer o processo administrativo e fiscal. Aliás, recentemente, a reforma tributária, de maneira indireta, sofreu um revés, né? A partir do momento em que aquela estruturação da nota fiscal nacional, houve uma série de debates na lei complementar, queria criar um modelo único, houveram vetos que podem complicar isso, mas que vai ter que ser novamente pensado lá na frente. Os regimes aduaneiros especiais, cashback, que vai ser a política de retorno do tributo para os menos favorecidos, a forma com que isso vai se dar em dinheiro, com depósito no cartão dos programas sociais, como é que eu vou habilitar essas pessoas a receberem esse tipo de benefício? Enfim, o que a gente tem que dizer agora é que as batalhas têm que ser travadas e têm que ser resolvidas a cada momento. O primeiro momento é fixar princípio, depois nós ainda continuamos fortemente, né, na batalha com relação à operacionalização desses princípios fixados no texto da reforma. O trabalho, eu disse isso, nós estivemos conversando isso outro dia, né, Ana? O trabalho na análise das leis complementares vai ser bastante tenso, intenso, e para fixar aquilo que ficar decidido na PEC, que se espera que continue garantindo esse modelo cooperativo que foi agora conquistado na Câmara dos Deputados. Bom, IBS e CBS, regulação, lei complementar, incidência, operação interna ou importações, as exportações são imunes, o princípio da neutralidade é basicamente a ideia da não cumulatividade, há a ideia do cashback, na devolução do imposto a pessoas físicas menos favorecidas em face de critérios que a própria lei complementar vai definir e de modos de devolução que a própria lei complementar vai definir. Há uma ideia de que uma previsão de que não haverá concessão de benefício fiscal, o que não tiver previsto no texto constitucional como regime especial, como regime diferenciado, como regime favorecido, não poderá ser criado por lei complementar. A alíquota, cada ente vai fixar a sua alíquota. Essa é a ideia do IVA dual. Tá? O IVA dual eu tenho o CBS, que é da União, ela carrega a alíquota, eu tenho o IBS, que é dos estados e dos municípios, cada qual carrega a sua alíquota específica. E essa alíquota fixada por esse ente federativo vai ser a mesma para todos os bens civis. Ele não vai poder escolher alíquotas diferenciadas por categoria de bens e serviços, ressalvado as alíquotas específicas, os redutores de alíquota específicas previstos na Constituição. Aliás, discutir a alíquota prevista na Constituição é um debate bastante intenso, né? Porque nós não temos história no direito tributário brasileiro da Constituição prever a alíquota, e é claro que seria difícil você imaginar isso, até por uma questão de previsibilidade de gasto futuro ou, inclusive, de acesso. Eu ponho uma alíquota de X%. Se faltar, o Estado fica sem. Se sobrar, não tem como diminuir, senão através de emenda constitucional. A despeito de diminuir no Brasil, né, Rogério? A gente sabe que é difícil. Poucas das vezes, a gente viu isso acontecer.
E aí, esse IVA dual, eu tenho o carregamento da alíquota da União, o carregamento da alíquota do Estado de destino e do município de destino. O somatório desses carregamentos vai ser a alíquota final naquela operação. Então, o consumo realizado em cada município do país vai poder ter um IVA diferente. O que eu vou ter de igual é a alíquota federal. Nos estados, eu vou ter a mesma alíquota para os estados, e em município, cada um com sua alíquota própria, com o detalhe, a ideia de que o Senado fixará a alíquota de referência para cada unidade federativa. Essa alíquota de referência é uma alíquota sugestiva. A gente sabe que a alíquota de referência não significa a alíquota máxima, mas a ideia é que o Senado também traga tetos de alíquota. Há um debate agora dentro do Senado Federal, agora, obviamente, tudo sob o ponto de vista de informação de imprensa, né, que existem senadores que querem levar a alíquota para o próprio texto constitucional, né, e é uma coisa que tem que ser analisada com bastante cautela. Um aspecto positivo do IVA é que ele vai ser cobrado por fora, né, que significa que ele não vai integrar a base de cálculo de nenhum outro tributo, e a não cumulatividade dele é plena, é tributo pago versus tributo pago. Nós vamos, possivelmente, acabar com todos os debates do passado, que são eternos no direito tributário brasileiro, em relação às pseudo-não-cumulatividades que já existiram no país e que ainda existem no país, né? A não-cumulatividade de PIS e COFINS não é uma não-cumulatividade axiológica, não é uma não-cumulatividade principiológica, é um método de arrecadação, né, de apuração tributária. O ICMS tem todas aquelas discussões sobre o crédito físico, o crédito financeiro, etc. e tal. Aqui vai ter um debate um pouco mais diferente. O que se espera é que essa simplificação de entender entrou na minha linha como custo ou como insumo, seja ele que for, direto ou indireto, veio carregado de tributo, eu pego esse tributo e carrego como crédito. Estou dizendo, né, o que nós escutamos, né, Ana? É isso que foi, isso foi escutar, nós escutamos isso todas as, eu diria, que quase centena de reuniões que tivemos com o parlamento e com a assessoria técnica do próprio parlamento em torno desse tema. Em relação ao imposto seletivo, é aquilo que a gente já havia conversado, um imposto sobre pecado, o executivo vai poder criar ele atendidas as condições que lei vai estabelecer, não incidirá também sobre as exportações, ele tá sujeito à regra de imunidade, como, de fato, as regras imunitórias não foram afetadas pela reforma tributária dentro do SPEC dos novos tributos. Diferentemente do IVA, ele vai integrar a base de cálculo dos outros tributos, e aqui é um detalhe importante, a ele foi garantida a não observância do princípio da anterioridade. Então, ele vai entrar basicamente naquele nosso modelo hoje, como só ocorrer com os tributos regulatórios, né? Ele vai entrar com vigência imediata. Contribuição de infraestrutura e de habitação foi um novo tributo criado, né, de competência dos estados e do Distrito Federal, que vai incidir sobre os produtos primários e semi-elaborados, que sejam produzidos nos seus territórios e tenham uma destinação específica. Daí ser uma contribuição, na ideia do sinalagma, né? Vai ser destinado a investimentos de obra de infraestrutura e habitação para, talvez, minorar aqueles fundos estaduais que existem hoje para essa finalidade. Essa contribuição tem data constitucional de término, 31 de dezembro de 2043. Sabemos nós, no Brasil, que tudo tributo que tem data de fim, chegando perto do fim, volta-se o debate através de nova emenda constitucional, ou para tirar a data do fim, ou para jogar a data um pouco mais à frente, né? Uma vez um tributo estabelecido na ordem jurídica e entrando no fluxo de pagamento do contribuinte, no fluxo de recebimento do Estado, a gente sabe que ele morrer por inanição ou morrer por prazo é um negócio mais denso e mais complexo. Mas, enfim, está aí a contribuição de infraestrutura e habitação. Contribuição essa que nós não nos foi apresentado durante os debates, né, Ana? De uma maneira geral, essa contribuição é uma daquelas que nasceu nos 10 dias, entre uma semana, 10 dias, entre o primeiro relatório e a proposta final, ou ela foi melhor estruturada ali. Transição, esse é um ponto importante para todos nós, que é a prática de como é que isso vai acontecer. O que se espera, do ponto de vista do Legislativo? O que o Legislativo está querendo? Está querendo aprovar em 2023, tá? Daí 2024 e 2025 para a produção das leis complementares, que não são poucas, vão ter que abarcar diversas hipóteses, diversos ramos, diversos segmentos, diversos produtos, diversas mercadorias, diversos modelos de negócio.
E em 2026 eles vão fazer o teste da CBS e do IBS, com a alíquota de 0,9 e 0,1, ou seja, vai ser 1%, e o que for pago a título de IBS e CBS vai poder ser compensado com os tributos federais. Em 27, entra a CBS plena e morre PIS e COFINS. Então, é bom dizer que em 26 eu tenho CBS e PIS e COFINS. Em 27, morre PIS e COFINS e eu tenho CBS, tá? E começa o seletivo. E aí entra o que é mais denso para todos nós, que é o IBS. O IBS vai ter um modelo de transição de 29 a 32. Então, ele vai ter a alíquota gradual do ICMS e do ISS, em 29 em 10%, em 20 em 30%, 20% em 30%, 30% em 31%, 40% em 32%, e do 40% ele já vai para 100% em 33%. Ele já pula do 40% para o pleno em 33%. Então, aqui mais uma cautela que o sistema vai ter que entender com muito cuidado, que é o quê? Nós vamos conviver dentro desse modelo de 26 com CBS, mas de 27, basicamente, 26 e 27 com CBS e de 29 para frente com o modelo de transição do IBS. Nós vamos ter que conviver com o IVA, mais ICMS e ISS. Então, eu tenho um tributo que vai ter uma normatização federativa e outros 2 tributos que também vão incidir, que vão ter legislações estaduais e municipais. Obrigação acessória aí, né, Rogério? A gente tem que ver como é que vai ficar. Então, assim, o que eu falo o maior ganho de tudo até agora, e a maior percepção de tudo até agora, é investir em formação e em conhecimento para poder entender como vai conviver com essa dualidade de tributos nessa fase de transição. Cada qual com suas particularidades específicas, cada qual com a sua ideia específica, cada qual com sua legislação específica. Eu vou ter um IBS com legislação uniformizada nacionalmente, mas vou continuar com ICMS e ISS, cada qual com sua legislação específica de seus entes federados. E aí a gente precisa, obviamente, e se espera que aconteça entre 23 e 26, uma lei complementar que, de fato, venha simplificar o cumprimento de obrigação tributária acessória no país, né? E os grandes impactos que essas obrigações acessórias trazem em termos de risco para os contribuintes. Bom, e aí eu entro nos regimes diferenciados, nos regimes específicos. No regime geral está visto de uma maneira, né, muito resumida, como só ia ocorrer nesse momento, e aí eu tenho os regimes diferenciados. Quais são os regimes diferenciados? Aqui a ideia nossa não é passar um por um dos regimes diferenciados, mas basicamente chamar a atenção de todos para essas setinhas. O que significam essas setinhas? Essas setinhas significam que eu tenho regimes diferenciados, mas dentro do regime diferenciado eu tenho particularidades, como, por exemplo, notem bem, esses serviços de redução de 60% da alíquota padrão, que é para educação, saúde, dispositivos médicos, medicamentos, transporte, insumos típicos da agropecuária, etc., 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 muitos deles também têm correlação a outros modelos específicos de tributação. Então, na educação, eu tenho redução de 60% da alíquota padrão, que significa dizer que a alíquota dele é de 40%. Mas eu também tenho a alíquota zero, se ela for educação de ensino superior do ProUni. Nos dispositivos médicos, eu tenho redução de alíquota, mas a lei complementar também pode estabelecer a alíquota zero. No medicamento e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, eu tenho redução de alíquota, mas eu também posso ter alíquota zero. No serviço de transporte, eu tenho redução de alíquota, mas eu também posso ter isenção, de acordo com o que é definido em lei complementar. Então, a grande questão é que eu tenho regimes que vão se interconectar dentro do projeto de reforma constitucional, que eles garantem, no primeiro momento, uma alíquota reduzida, mas, a depender da regulamentação, essa alíquota, eu posso ter um novo tratamento tributário a cada um desses ramos, desses produtos ou dessas atividades. Tá? É quase que, como eu diria, uma margem de segurança para o poder tributante em relação ao efeito socioeconômico da tributação em cada um desses ambientes. Tá bom? E aí eu tenho, então, as hipóteses de alíquota zero, de isenção ou alíquota zero,
e alguns regimes favorecidos, né? Que é o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus, e aqui o que nos interessa, doutora Ana, os regimes específicos. Graças a Deus, por um trabalho muito ferrenho e muito atroz, nós não somos considerados um regime de benefício, de favor. Nós somos um regime próprio, específico, observando as nossas peculiaridades, as nossas particularidades e os efeitos que o cooperativismo produz. Mas antes de chegar no cooperativismo, os combustíveis e lubrificantes, que vai ser a monofasia, muito mais fácil para o Estado, os serviços financeiros, planos de assistência à saúde, concurso de prognóstico, que, a despeito de poder ter um tratamento peculiar em relação aos itens anteriores, vem uma regra específica que fala: a lei complementar vai poder alterar a alíquota, base de cálculo, creditamento e poder, inclusive, fazer incidir sobre receita ou faturamento. Ou seja, pode tudo. Vai depender do que a lei complementar estabelecer. Aqui ficou muito claro para nós que o fisco teve uma dificuldade muito grande em entender as intermediações. O serviço financeiro é típico de intermediação, a operação com bens imóveis é típico de intermediação, planos de assistência à saúde é típico de intermediação, e concurso de prognóstico entrou aí, não se sabe por quê, porque ele foge um pouco a essa regra de intermediação desses 3 primeiros modelos. Mas o fisco teve uma dificuldade de entender o tributo não cumulativo dentro do modelo de intermediação. Daí porque, e obviamente fora do, não obstante o aspecto estratégico da tributação em determinados segmentos. A gente sabe que se eu tributar o sistema financeiro absurdamente, eu encareço o valor o custo do dinheiro, e encarecendo o custo do dinheiro, eu encareço o quê? Toda a economia. Né? Então, existe todo um debate, vamos dizer assim, macroeconômico em torno desses modelos, que justificou o fisco trazer para si o caminho da lei complementar para o quê? Para ele criar o que ele quiser. Pode, inclusive, dizer que mantém-se tributos de incidentes sobre receita bruta, considerada a receita bruta a taxa de administração, por exemplo, na operação de plano de saúde ou nos serviços financeiros, e aqui eu não estou discutindo ainda serem cooperativa ou não essas atividades. Tá? Operações contratadas pela administração pública, que vai ter hipótese de não incidência, com manutenção de crédito e a destinação do produto de arrecadação ao próprio ente tributante. Seria basicamente como resolver financeiramente a imunidade intergovernamental recíproca em toda a cadeia econômica. Sociedades cooperativas, que é optativo e vai ser um regime especial, e aí nós vamos chegar um pouco mais detalhado à frente. E aí o serviço de hotelaria, parques de diversão, bares, restaurantes e aviação regional, que vão poder ter a alíquota alterada e as regras de creditamento específicas definidas também em lei complementar. Por fim, em relação à visão geral da reforma tributária, nós temos o IPVA, que agora se amplia para outros tipos de veículos, né? Automotores, agora indo para os veículos aéreos e aquáticos, com regras de não incidência específicas, especialmente aeronaves agrícolas e embarcação de transporte aquaviário e de pesca. Um ponto que está dando um rebuliço danado é o ITCMD, né? Os escritórios de planejamento sucessório estão assoberbados com isso, porque o ITCMD, a partir de agora, ficando esse modelo de reforma, ele pode ser progressivo, e em sendo progressivo, a gente sabe que o ticket médio de riqueza no Brasil, de uma maneira geral, é baixo, então a ideia é que seja uma progressividade um pouco mais agressiva, vai depender da alíquota teto que o Senado definiu, que está ensejando aí uma série de planejamentos sucessórios antes mesmo da reforma. O IPTU, que permite atualização periódica da base de cálculo por decreto, e essa atualização periódica da base de cálculo por decreto, eu não estou querendo acreditar que seja a correção monetária da base, porque a simples correção monetária da base, a jurisprudência, de uma forma ou de outra, já vinha admitindo ela ser feita por decreto. Essa atualização talvez seja, no SPEC da reforma, a revisão da planta básica de valores, né? A contribuição de iluminação pública, que no passado era só para custeio da melhoria da iluminação pública pelos municípios e pelo Distrito Federal, ela teve alargada a sua hipótese de incidência, não mais é custeio,
Agora é custeio, expansão e melhoria, ou seja, modernização da iluminação pública. Então, é aquela contribuição que se paga, muita gente paga, todo mundo paga, na verdade, ninguém vê que paga, porque está embutida na conta, está lá, embutida não, ela vem cobrada junto à conta, a fatura de energia elétrica, ela pode ter um fato gerador maior, uma hipótese vinculada a uma contribuição, portanto, volto a dizer novamente, tem o sinalagma, ela não mais para custeio, agora também para expansão e melhoria. E aí há um problema que não é problema nosso nesse momento, são as regras de partição tributária entre os entes, como diria o ditado, na briga entre elefantes, quem mais perde é a grama. Nesse assunto, deixem eles, os entes federados, brigarem entre si para saber como é que eles vão dividir. A nossa preocupação no momento é saber o que a gente tem e pode pagar. E aí entro especificamente, Ana, no nosso tema, no cooperativismo. Não obstante todo o trabalho que foi feito, as ideias que existiram, a vontade de garantir uma não incidência ampla, como só ocorrer no ato cooperativo, mas que essa não incidência não poderia vir desacompanhada do crédito, porque senão a não incidência seria mais prejudicial ao cooperativismo do que ele estar na cadeia de incidência, porque dentro do IVA sabemos nós, como eu estabeleço uma não incidência, eu mato o crédito das etapas anteriores, portanto, os adquirentes de produtos de cooperativa que usassem essa aquisição na sua cadeia econômica e precisassem do crédito, ou seja, não fossem consumidores finais, o cooperativismo ficaria certamente mais caro que as sociedades comerciais. Sendo mais caro que as sociedades comerciais, ele estaria alijado do mercado econômico, teria sua competitividade tolhida. Daí, senhoras e senhores, a gente pode ver a razão do texto, a razão das expressões do texto. Essa é a mensagem que a OCB a todo momento disse para o Legislativo. Cuidado ao olhar para mim, porque você tem que garantir a minha neutralidade enquanto não incidente sobre o ato cooperativo, mas não adianta você garantir a minha neutralidade enquanto não incidente sobre o ato cooperativo, se essa neutralidade vier apenada com a perda de crédito das etapas anteriores para o meu adquirente. Ele não vai comprar de mim, ele vai comprar do meu concorrente. Portanto, eu alijo o cooperativismo do ambiente econômico. Então, depois de muito debate, quase que isso aqui foi uma construção do último dia, né, Ana? Literalmente, depois de N textos, se chegou à redação do 156A, que estabelece o IVA, o IBS, parágrafo 5º, inciso 5, que diz que a lei complementar vai dispor sobre os regimes específicos para, aí, a linha D, sociedades cooperativas, que será optativo. Por que será optativo? Essa opção é a opção da própria cooperativa. Se depois de todas as contas que ela fizer, ela entender que para ela é melhor estar no regime normal de débito e crédito, ela terá essa opção, não o fisco, tá? Com vistas a assegurar a sua competitividade, ou seja, toda a regra que vier em lei complementar para dispor sobre o regime específico de cooperativa não pode criar uma condição menos competitiva para a cooperativa em comparação com o seu concorrente no mercado econômico. Essa é uma conquista que eu diria histórica, porque eu não conheço nenhuma constituição no mundo que garanta o cooperativismo um tratamento tributário que assegure a sua competitividade. Eu tenho nas constituições mundiais regras muito densas, muito específicas para modelos cooperativos, como, por exemplo, eu tenho a Constituição de Portugal, que inclusive institui a propriedade cooperativa, lá, a propriedade pública, privada e cooperativa. Mas eu não tenho nenhuma que traga uma diretriz constitucional de que a regra de incidência tributária não pode prejudicar a competitividade das cooperativas. Isso, para nós, é fundamental, porque isso abre um espaço de conforto para argumento e de conforto para debate, se chegar no último plano, assegurando a regra específica que garanta um equilíbrio harmônico para o cooperativismo. Por que eu falo de equilíbrio harmônico para o cooperativismo? Porque um outro ponto que nós tivemos que enfrentar é uma reforma tributária que foi calcada nos tributos sobre consumo. Só que nós sabemos que a lógica tributária das cooperativas é totalmente inversa. Eu, enquanto pessoa jurídica, não busco riqueza para mim, eu busco riqueza para o meu associado na prática do ato, portanto, a tributação sai de mim e recai aqui. E eu sou uma entidade essencialmente de pessoas físicas, em essência.
Tem as suas exceções em alguns ramos, mas, em essência, sou uma entidade de pessoas físicas. Portanto, quando eu repasso essa riqueza para essas pessoas físicas, as pessoas físicas vão sofrer todas as incidências tributárias típicas da pessoa física, dentre elas, e a maior, o imposto de renda da pessoa física. Então, quando nós estávamos discutindo um tributo sobre consumo, nós não tivemos a oportunidade de falar sobre a renda. Mas como a gente sabe que o cooperado pessoa física paga IR, você imagina se o ato cooperativo é tributado de forma plena, eu incido o ato cooperativo, o IVA aqui, depois eu incido o ato cooperativo no IR aqui, eu estou falando possivelmente mais de 50% do produto, da produção do cooperado, sujeita a uma incidência tributária. Então, o que nós ainda tivemos a cautela de garantir isso, ou de assegurar essa competitividade, até como forma de discutir como virá a segunda fase da reforma tributária quando vai enfrentar os tributos sobre renda. Tá? Então, o primeiro ponto que é essencial para nós, o regime é optativo para as cooperativas, ele tem que respeitar a competitividade, portanto, ele não pode criar um ônus excessivo para o modelo cooperativo, e a lei complementar vai decidir as hipóteses de não incidência, ou seja, onde o tributo não vai incidir na realidade do quê? Das operações realizadas entre cooperativa, cooperado, cooperado, cooperativo ou cooperativas entre si para a consecução de seus objetivos sociais. Isso aqui, Rogério, é o texto do nosso artigo 79. Então, subiu-se com o artigo 79, que conceitua o ato cooperativo, para dentro do texto constitucional, assegurando duas questões. A amplitude do ato, que é um problema eterno no cooperativismo, que a doutrina do direito cooperativista tem que chegar e deixar isso bem claro para todo mundo, tanto para o fisco quanto para a jurisprudência. E segundo, qual que é o efeito da prática do ato? Está claro para nós. A gente sempre soube que era não incidência numa leitura hermenêutica do parágrafo único do 79, né? Mas agora a Constituição diz não incidência ipsis literis et verbis. Então, não há mais dúvida que o efeito da prática do ato cooperativo é a não incidência. Mas e se eu tivesse uma não incidência sobre o ato e matou o meu crédito, você me matou no ambiente competitivo? O que é que eu tenho que fazer? Um regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores. Portanto, eu vou ter uma não incidência tributária que respeite a prática do ato cooperativo, e essa não incidência não poderá significar a perda do crédito das etapas anteriores. Bom, esse o grande avanço, mas eu não posso deixar de dizer para todos o esforço hercúleo que foi feito, não só para garantir o crédito das etapas anteriores, mas para tentar um crédito presumido, que não podia se dizer presumido, um crédito presumido, um crédito de ajuste, um crédito de equilíbrio, em relação à etapa que a cooperativa participa. Esse pleito, senhoras e senhores, foi um pleito do cooperativismo até a hora que a reforma foi votada. Mas que houve uma resistência muito grande ao crédito presumido, mas que se pelo menos garantiu o crédito das etapas anteriores e se abriu a possibilidade de equilibrar o modelo fiscal das cooperativas se houver alguma distorção na competitividade envolvendo essa cadeia econômica. Tá? Então, basicamente, a redação do 156A, parágrafo 5º, inciso 5, a linha D. Antes a gente já estava acostumado com 146, 3C. Agora 156A, parágrafo 5º, inciso 5, a linha D, que pode ter ainda os seus incisos 1 e 2. Né? Enfim, esse foi o grande avanço. A opção, a garantia de respeito à competitividade, a constitucionalização do conceito de ato cooperativo com a não incidência reconhecida como efeito da prática do ato cooperativo e uma não incidência qualificada, porque ela não representa a perda do crédito gerado nas etapas anteriores, a despeito de ainda ser um pleito do cooperativismo, esse crédito de equilíbrio, que ainda pode trazer para nós um cenário, aqui já é um cenário absurdamente positivo, considerado per si, mas considerado no contexto da reforma, não tem nem adjetivo para poder dizer, perto que onde a gente estava, mas que a luta não para, né, Ana? Aqui eu vou ser mais rápido ainda, porque para discutir qual que é o efeito da reforma tributária em todos os ramos, eu teria que entender a posição do cooperado ou do adquirente das cooperativas em cada uma dessas cadeias. Os senhores e as senhoras não têm noção
do número de reuniões que foram realizadas, inclusive com a assessoria externa, né, Ana? Para a gente discutir. Cooperado, uma relação B2B ou B2C, adquirente, relação B2B ou B2C, como é que fica a cadeia de crédito em todas essas relações, mas a grande verdade é que, se eu estou numa cooperativa de compra em comum, cujo exemplo clássico é uma cooperativa de consumo, o cooperado, em tese, no modelo ideal, não vamos falar das antecipações, não, mas em tese, no modelo ideal, encaminha o recurso para a cooperativa adquire o produto para o cooperado, recebe o produto por ele e entrega para o cooperado. Se o cooperado for consumidor final, havendo a não incidência na cooperativa, o IVA que vai incidir sobre o cooperado é o IVA da aquisição no mercado. Se o cooperado for contribuinte numa relação B2B, a questão é dessa entrega, o custo administrativo da cooperativa nessa entrega, nós vamos ter que tentar equilibrar no conceito de equilíbrio da concorrência prevista no texto constitucional. O que se garantiu foi o crédito da cooperativa na aquisição, garantindo a não incidência, ou seja, eu tenho uma não incidência com crédito nas etapas anteriores. Por outro lado, se eu tenho uma cooperativa de venda em comum, o cooperado entra na cooperativa pedindo à cooperativa que o represente, vendendo produtos ou serviços, a cooperativa vai ao mercado e capta essa venda, organiza essa venda, recebe o produto dessa venda e faz o repasse para o cooperado. A questão toda é que, no ato cooperativo dessa atividade, que está não no ingresso, mas no repasse, eu garanto a não incidência, e a cooperativa tem que passar, porque eu vou ter que garantir o crédito das etapas anteriores. Se for numa relação B2C, o consumidor final é pouco menos relevante. Se for numa relação B2B, o contribuinte que comprar da cooperativa vai ter o crédito dela das etapas anteriores, mas não vai ter o crédito do custo dela. E essa é uma situação que a gente vai tentar organizar, estruturar, pensar, idealizar no bojo da lei complementar. Mas é importante dizer que num tributo não cumulativo, compra em comum tem um efeito, venda em comum tem um efeito, e a posição do cooperado como consumidor final ou contribuinte na compra em comum é uma, e a posição do mercado na venda em comum como consumidor final ou contribuinte é outra nas cooperativas de venda em comum. Tá? Aqui, Ana, já especificamente, não mais em relação ao cooperativismo, mas já em relação, aí eu vou ser mais rápido ainda, aos planos de saúde que me foi pedido falar. Os planos de saúde, aí é o sistema Unimed, basicamente, né? A gente sabe que os planos de saúde vão ter também regimes específicos, e aí está para os senhores e para as senhoras verem qual que é o tamanho da possibilidade que o fisco tem de, na lei complementar, criar algo totalmente diferente a ponto de não ser nem IVA. Né? Um plano de saúde hoje já é tributado com base numa série de deduções e ajustes de base de cálculo, de forma a captar a sua taxa de administração na intermediação. O usuário contrata o plano, paga a operadora repassa isso para os prestadores. Quando é cooperativa, ela repassa parte disso para o atendimento do seu médico cooperado, e está aí o seu ato cooperativo. A operadora de plano de saúde ela é tributada sobre a sua receita ou o preço do seu serviço. E a receita ou o preço do serviço da operadora nessa atividade é a sua taxa de administração. Está aqui. O usuário mandando dinheiro para a operadora gerenciando o dinheiro para o usuário, pagando os prestadores, e quando ela repassa isso para o cooperado, é o ato cooperativo, e a taxa de administração dela é a diferença entre o que ela recebe do usuário e aquilo que ela passa para o prestador, conforme dito claro e textualmente na 9656. Aqui não tem nenhum esforço interpretativo, é uma determinação, uma previsão expressa de lei, que a operadora faz pagamento por conta e ordem do consumidor, tanto é assim que existe uma agência de Estado que regula a sua atividade, porque a agência de Estado sabe que uma operadora de plano de saúde trabalha com dinheiro de terceiro, como acontece com as instituições financeiras. Né? Então, as operadoras têm a ANS, as instituições financeiras, por exemplo, têm o Banco Central. Né? E aí, Ana, as reflexões finais. Eu sei que tem os meus colegas que me precederão, têm diversas e profundas reflexões, mas eu vou tentar ser um pouco mais genérico. A reforma tributária vai exigir de todos nós, os profissionais do direito tributário, entender a coisa de uma forma mais ampla, porque nós vamos ter que fazer a confluência de um modelo societário, que é um modelo cooperativo, com um modelo econômico, como esse exemplo que eu dei, que é operadora de plano de saúde, e a peculiaridade do produto ou serviço que está sendo intermediado ou que está sendo operacionalizado. E aqui eu vou trazer o saúde. Então, se eu tiver que falar daquilo que eu estou falando já no ponto específico, Ana, enquanto cooperativa eu tenho um tratamento específico. Enquanto operadora, eu tenho um tratamento especial. Enquanto saúde, eu tenho alíquota reduzida.
Como é que eu faço a confluência de todo esse modelo? Ou seja, o profissional jurídico, contábil, financeiro, vai ter que mudar a sua cabeça. Vai ter que sair da caixinha. Tá? Como as leis complementares vão harmonizar ou compatibilizar todas essas realidades? O que é opção da lei complementar e o que é imposição da lei complementar? Né? Claro que não tinha espaço para discutir isso no texto da reforma, é óbvio que não tinha, a gente sabe disso. Mas eu quero dizer que o trabalho na lei complementar continuará sendo árduo. E aí o esforço hermenêutico para a gente que nós vamos ter que ter para compreender todo esse fluxo. Eu tenho uma realidade econômica, a realidade econômica eu estou no agro, eu estou no crédito, eu estou na operadora de plano de saúde, eu estou na iluminação ou na energia, eu estou na prestação de serviço. Essa é a realidade econômica. Como eu pego essa realidade econômica? Se ela tem eu estou no transporte, que tem regra específica, eu também tenho cooperativa de transporte. Como é que eu compatibilizo com a realidade de cooperativa? Como é que eu faço o cálculo do ato, do não ato? Como é que eu faço esse cálculo num tributo indireto, apropriando o crédito para ato e para não ato? E como eu faço isso tudo, conquanto não bastasse esse desafio, num período de transição que eu ainda vou ter PIS, COFINS, ICMS e ISS. É essa a mensagem que eu trago. Uma grande vitória, uma vitória que foi construída na unha, e que deu um espaço imenso de reflexão, que constitucionalizou conceitos importantes para o cooperativismo e que vai exigir do profissional que atua em prol das cooperativas doravante um grau de profundidade e um grau de especialidade ainda muito maior. Com isso, Ana, agradeço primeiramente sempre a confiança do Sistema OCB, a gentileza do convite, saúdo meus amigos, meus colegas e os nossos colegas advogados que estão presentes no evento, e me despeço, estarei aqui, eu tenho um evento daqui a pouco, agora à tarde, eu disse, Ana, eu estou emblematicamente em Tiradentes para falar de direito tributário, né? Naquela época, a derrama acontecia quando não se conseguia o quinto, né? Um quinto, 20%, e nós estamos falando agora de uma alíquota de IVA. Depois a Ana vai contar para os senhores e para as senhoras a pressão que está acontecendo aí, no relatório que saiu antes de ontem, mostrando qual que é o custo para a população em geral, todos os regimes diferenciados. Né? Eles estão falando lá, se não tiver nenhuma diferença em nada, todo mundo passa a régua entre 20 e 22. Aplicando os regimes, pode chegar entre 25 e 27. Né? Então, naquela época, o quinto era um bom negócio. Hoje, já estamos muito além disso. Com isso, eu me despeço, Ana. Agradeço a gentileza do convite e estou aqui presente, escutando os outros colegas. Muito obrigado. Obrigada, Muzi, obrigada aí por esse panorama geral da PEC, por trazer suas reflexões, mas essencialmente eu quero agradecer a sua parceria aí nessa caminhada, você que foi muito feliz numa das reuniões que a gente participou, dizendo que você era um porta-voz de um grupo, mas um porta-voz de um quilate, né, e de uma qualificação que engrandeceu demais, né, a nossa visão e o convencimento que a gente precisou exercitar o tempo todo para chegar nesse texto que você acabou de apresentar. E engraçado, a gente fala de simplificação e quando a gente ouve essas reflexões finais, pode ser que simplifique para alguém, mas parece que para o advogado e para o contador não vai ser nada fácil. Ao menos esse começo aí, esse período de transição, e para nós aqui internamente também, você passou bem a percepção da dificuldade que vai ser a construção aí do arcabouço complementar dessa PEC, né? Mas muito obrigada, que bom que você vai poder ficar até o final, acompanhando a exposição dos colegas, e eu já vou direto então agora para a Renata Russolski, nossa colega que representa o ramo crédito dentro do GT, juntamente com o Dr. Evandro Cotes, estender um agradecimento para ele também, que foi muito presente em todas as nossas discussões, e falar um pouquinho aqui do currículo da Renata, e ela vai trazer também as reflexões para o ramo crédito, as expectativas que já haviam do ramo crédito com relação à PEC, ao melhor posicionamento, né, do serviço financeiro dentro da PEC, e falar um pouco de como é que ficou e do impacto que isso pode trazer a ser desenhado ainda em lei complementar.
A Renata é formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Direito pela Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Direito Tributário pelo Instituto de de Estudos Tributários IBET, pós-graduada em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, atua há mais de 17 anos na advocacia corporativa com foco em tributário e há 7 anos com foco no cooperativismo de crédito, integrando a assessoria jurídica do Sicredi como tributarista dela. Muito obrigada, Renata, pela sua presença, pela sua doação ali também no grupo, né, do seu conhecimento, e a palavra agora está contigo. Obrigada, Ana. Bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela. Acho que deu, né? Só vou botar no modo apresentação. Tá ok? Tá. Então, primeiro, bom dia a todos, né? Inicialmente, eu queria agradecer o convite para falar desse tema tão importante, né, e tão atual. E gostaria de saudar o ACB, na pessoa da Tânia, e principalmente o time aí representado pela Ana, que foi realmente incansável, e teve uma atuação muito especial em garantir um olhar para as cooperativas, consideradas todas essas peculiaridades que o Muzi falou agora. E também agradecer o jurídico do Sicredi, na pessoa do Evandro, né, que é onde a gente faz as trocas no dia a dia e acaba sempre aprendendo bastante. Bom, falar depois do Muzi acaba ficando fácil, né, porque ele fez uma explicação super completa, muito clara, fica pouca coisa para a gente falar, mas eu vou tentar contribuir um pouquinho com o viés do crédito, né, de uma forma mais restrita. E eu queria começar resgatando o objetivo da reforma tributária, né, que é o aprimoramento da legislação com foco em simplificação e sem redução de carga. Então, sob o viés da simplificação, eu acho que o grande ganho da reforma é a simplificação, né? Claro que, e com isso, a gente tem ganhos potenciais bem interessantes, mas claro que são ganhos potenciais, porque isso vai depender de uma série de fatores que tem que acontecer, né? A gente tem que ter aí uma lei complementar depois que seja clara, que seja ágil, que a gente consiga regular esse período de transição, para realmente se alcançar uma simplificação e não se criar mais confusão, né? Então, é interessante a gente trazer alguns dados, né? Falando em simplificação, o que a gente teria de ganhos potenciais? Economia de tempo e dinheiro, né? E aí tem um dado interessante que, segundo um estudo do Banco Mundial, o Doing Business de 2019, o Brasil é o campeão mundial em horas gastas na apuração e pagamento de tributos, né? São 1.500 horas. Isso é muito mais do que o segundo colocado, que é a Bolívia, e quase 8 vezes a média mundial. Então, é realmente um ambiente inóspito quando a gente fala de apuração e pagamento de tributos, né? Um outro ganho que a gente espera a partir da simplificação, né, se a gente conseguir alcançar essa simplificação, é a redução da litigiosidade e da insegurança, né? E aqui vale a gente comentar que hoje o valor envolvido no contencioso tributário no Brasil importa em 5,4 trilhões. É muita coisa, equivale a quase 75% do PIB do país, né? E ainda, para a gente ter uma ideia dessa complexidade, né, o Tribunal de Contas informa que desde a Constituição de 88 até o ano de 2019 foram publicadas quase 400 mil normas tributárias. Todo esse conjunto leva a uma grande complexidade, um aumento no litígio, né, e o aumento do risco. Então, a redução da litigiosidade, né, a partir dessa simplificação, é algo muito positivo. Isso a gente consegue ver a reforma tendo a proposta de unificar 27 legislações estaduais e mais de 5.500 municípios, né, a gente tem uma legislação única. É possível que a gente alcance essa redução de litígio, né? Também o fim da dicotomia entre o conceito de serviço e mercadoria também agrega, porque isso vem da década de 60, né? Esses conceitos sempre andaram separados, e muita discussão no sentido de o que é o que incide sobre o que. Então, a partir de uma legislação única, né, dessa legislação que alcançaria as duas bases, essa discussão conceitual acabaria. Bom, fora isso, né, já foi comentado pelo Muzi os outros ganhos, né, então, na não cumulatividade, né, e na neutralidade. Bom, então, como é hoje, deixa eu ver se eu consigo, sim, deu. E as perspectivas com a reforma, né? Então, lembrando que hoje a gente tem esses 5 tributos que vão ser extintos, né, e para a criação de um IVA dual e de um imposto seletivo,
de externalidade negativa. Hoje as cooperativas não são, as de crédito, não são contribuintes de IPI e ICMS. Né? Então, a gente é contribuinte de PIS, COFINS e ISS naquilo que é o ato não cooperativo. Tá? Bom, as premissas da reforma são a incidência ampla, né, o destaque por fora, como já dito, o princípio do destino e a não cumulatividade plena, né, com direito de crédito. Falando dos objetivos e das premissas, eu acho interessante a gente trazer um pouco a diferença estrutural entre as cooperativas de crédito e os bancos. As cooperativas são absolutamente diferentes, né, de qualquer empresa mercantil. E no cooperativismo de crédito isso não é diferente, né, isso fica muito evidente. A começar pela formação da cooperativa como sociedade de pessoas, totalmente diferente de uma sociedade de capital. Na cooperativa de crédito, o associado, além de usuário, ele é dono. Né? Então, ele consome o produto da própria cooperativa onde ele é o dono. Né? O poder de decisão, que também está vinculado a ser uma sociedade de pessoas, que reflete um voto para cada associado, independente do capital aportado, muito diferente do poder de voto vinculado ao capital. Os objetivos de uma cooperativa de crédito, que é a administração de recursos dos associados de uma forma justa e vantajosa, propiciar o acesso ao mercado financeiro, né, de uma forma ampla, incentivar a formação de poupança, que é muito diferente de ter como objetivo o lucro. Né? Também nos resultados isso fica muito evidente, porque eles são partilhados entre os associados na proporção das suas operações e não são pagos aos acionistas, né? A gente não tem esse conceito. E o interesse na comunidade, né? A contribuição com o desenvolvimento local, que é realmente algo que faz parte do DNA das cooperativas, né? E normalmente não é uma premissa, né, das empresas mercantis, e realmente nas cooperativas isso é uma realidade. Então, são diferenças muito grandes. E o que a gente tem em termos de legislação aplicável hoje? Né? A gente parte da Constituição, do ato cooperativo, no artigo 146, né? Nós temos o conceito de ato cooperativo literal no artigo 79 da 5764, né, onde o parágrafo único define que o ato cooperativo não é operação de mercado, nem contrato de compra e venda de mercadoria, né, e aí fica claro o caráter neutro do ato cooperativo, né, fica claro que aí ele não pode, ele está destituído de conteúdo econômico, né, então, não podendo sobre ele ter incidência tributária. Né, e trazendo para o PIS e para a COFINS, a Lei 11.051 e a 10.676, vocês podem ver que ela fala ali numa exclusão de base de cálculo do ato cooperativo, das bases do PIS e da COFINS, e também ali na 10.676, uma exclusão das sobras das bases do PIS e da COFINS. Então, é interessante a gente observar que, embora o ato cooperativo, né, seja destituído de conteúdo econômico e tenha esse caráter neutro, na legislação a gente pode ver que acaba aparecendo muitas vezes como uma exclusão de base de cálculo, às vezes como uma isenção, né, então ele não reflete bem aquilo que é o conceito que a gente tem do ato cooperativo muitas vezes na legislação tributária, né. Então é importante a gente reforçar mesmo que esse conceito existente hoje, ele é fruto de muito debate, né, de muita conversa, de muita discussão, pelas quais a gente conseguiu realmente concluir que o ato cooperativo tem esse caráter neutro, né? Especialmente em razão da natureza instrumental da cooperativa, né? Que o ato cooperativo, a gente sempre reforça, ele não é incentivo fiscal, ele não é um benefício, ele efetivamente é neutro. Então, olhando a partir dessas perspectivas, né, é que se estabeleceram as premissas de trabalho para imaginar uma cooperativa de crédito, como é que ela ficaria em face de uma reforma tributária, né, como é que a gente ia enfrentar esse momento e ter viabilidade, né, e garantir a competitividade. Então, as premissas sempre foram garantir o adequado tratamento tributário do ato cooperativo, defender a não incidência dos tributos na cooperativa e sim no cooperado, que, como o Muzi já bem falou, é onde se fixa efetivamente a riqueza, né, evitando que a gente tenha, assim, uma tributação dupla do mesmo fato, e impedir, né, que na relação firmada entre o associado e a cooperativa, a gente tenha uma tributação mais gravosa do que se esse indivíduo fosse operar individualmente ou por meio de uma empresa, né, porque isso realmente inviabilizaria o modelo da cooperativa, né, seria impossível. Então, como pontos de atenção, a gente já tinha o adequado tratamento tributário do ato cooperativo na Constituição, mas sem essa aplicação conceitual, né, qualquer mexida que se faça, gera receio de que sim,
que se tem hoje, né, todo esse entendimento poderia restar alterado, então isso era objeto de preocupação, e foi nesse cenário que a OCB atuou muito bem, né, já ressaltado aqui, eu também faço coro, na emenda, né, para garantir que as cooperativas tivessem esse olhar, então, específico para elas, né. Então, aí a gente chega no ato cooperativo na PEC, que já foi bem explicado, né? A gente tem o adequado tratamento tributário, o regime específico de tributação, e acho que, então, realmente a gente foi muito feliz, porque a gente consegue assegurar a viabilidade das cooperativas, a competitividade, e também, mais importante ainda, reforçar, né, trazer para o âmbito constitucional a hipótese da não incidência, né, que a gente sempre trabalhou, e acho que agora tem o reforço aí, trazendo para essa discussão constitucional. Bom, então, falar um pouquinho agora, por fim, dos atos não cooperativos, tá? Que a cooperativa também pratica. O que são os atos não cooperativos? São aqueles atos, né, que são praticados pela cooperativa dentro do que é possível, dentro da regulação, que são praticados com terceiros não associados. Bom, quem são esses terceiros não associados, né? São pessoas físicas ou jurídicas que potencialmente, elas cumprem os requisitos, elas poderiam ser associados e elas optam por não ser. Né? Esses atos, eles têm conteúdo econômico, né? Eles estão sujeitos à tributação, assim como qualquer outro ato mercantil, qualquer situação comum. Né? Atualmente, em relação a esses atos, as cooperativas de crédito não são contribuintes de IPI e ICMS. Em relação ao ISS, a regra geral, né, normalmente a gente está sujeito a 5%, e PIS e COFINS é uma alíquota combinada, regime cumulativo de 4,65%. Como é que ficam esses atos na PEC 45? Esses atos, eles ficam sujeitos ao regime especial, previsto no artigo 156, junto com os demais serviços definidos como financeiros, que são vários, constam ali da PEC. Né, esses são dos serviços remunerados por tarifas e comissões que ficam no regime geral, para as instituições bancárias, que também tem uma diferença. Bom, gente, eu acho que é isso, né, uma visão bem geral, mas espero que eu tenha contribuído, e novamente agradeço, fico à disposição. Obrigada. Obrigada, Renata. Bem importante trazer um olhar aí do ramo crédito, trazer o que era, o que vai ser, né? O que dá para dizer que vai ser nesse momento, né? E trazer também um pouco, acho, de tranquilidade, se é que pode se dizer num processo desse, para as nossas cooperativas de crédito. O Muzi falou, a gente tem regimes específicos variados, a gente tem os nossos segmentos sendo em alguma medida, contemplados em mais de um regime. Isso significa que a gente tem um olhar diferenciado, seja para o cooperativismo, seja para a atividade econômica que ele está exercendo, e eu acho que isso é bem importante, sair, né, dessa primeira aprovação da PEC com esse tipo de conquista, nesse cenário, né? Muito obrigada aí por compartilhar suas reflexões, e eu passo, então, já para a gente conseguir cumprir aqui o horário, para o Rogério Croscato, que é coordenador jurídico da OCEPAR. Ele vai trazer um pouquinho aí sobre algumas especificidades do agronegócio que vão conversar, vamos dizer, com a atividade das nossas cooperativas do ramo agro, e que a gente acha importante também ressaltar que foi um trabalho bastante intenso ali dentro do Instituto Pensar Agro para fazer a defesa do agronegócio como um todo, e vai ser representado muito nesses resultados que vão ser trazidos aqui. A OCB teve junto, né, parceira ali dos pleitos do agronegócio, e é bem importante a gente destacar, então, o que foi esse saldo final. Não é tudo, né, Rogério? São muitas nuances, mas o Rogério vai trazer um pouco aqui dos principais pontos, e eu já agradeço ele pela participação no GT, intensíssima nos debates do agro, e que ele vai retratar um pouquinho aqui para nós. O Rogério é coordenador jurídico da OCEPAR, ele é graduado em Direito e Ciências Contábeis, com especialização em Direito e Processo Tributário, Controladoria e Gestão Financeira. Ele é professor na área contábil e jurídica e instrutor de treinamentos sobre ICMS e Processo Administrativo Fiscal. Além disso, ele é conselheiro titular do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná desde 2017. Rogério, está com você agora. Obrigada. Obrigado, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Eu quero fazer um agradecimento já pelo convite à OCB,
agradecer a Tânia, que, né, já fez a abertura com a gente aqui, e ressaltar todo o trabalho que foi feito no GT, agradecer todos os membros ali do GT, da Reforma Tributária da UCB, e toda a equipe técnica da gerência jurídica aí, que a Ana comanda ali, traz junto ao UCB. Tá? Foi um excelente trabalho, foi feito e gerou bons frutos, como a gente já viu aí, né, na fala dos colegas que antecederam. Quero aproveitar também e parabenizar os colegas advogados pelo Dia do Advogado aí, né, que estão nos acompanhando nesse dia, tá? E como a Renata colocou, depois, como antes dela foi o Muzi e depois dela agora, então na minha parte agora vai ficar mais fácil ainda, viu, Renata? Acho que toda a contextualização aí já foi excelente para encaminhar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Você já está compartilhada, Ana? Rogério, tá, mas está naquele outro formato, não está no modo apresentação. Deixa eu voltar aqui, então. No ensaio fica bom, né? Aqui no... Treino é treino, jogo é jogo. E isso, agora está indo. Vamos ver. Isso. Ok. Bom, novamente, então, vamos lá. Aproveitando bastante aí a fala dos colegas que antecederam aí, o Muzi e a Renata. Só um minutinho. Estava só testando aqui. Mas o assunto já foi muito bem detalhado e explicado aí pelo pessoal quanto aos aspectos gerais da PEC 45, né, e a Renata falou muito bem também sobre os aspectos aí da cooperativa de crédito, e a gente vai colocar um pouco aqui dos aspectos que trazem em relação às cooperativas agropecuárias, né, que estão contemplados ali na PEC. Então, nós temos alguns pontos para ressaltar ali, como a Ana Paula colocou, e isso vai influenciar uma nova vertente para o ramo, né, para o direito tributário em si e para as cooperativas. Eu penso e já tenho conversado com os colegas a respeito, dizendo que a gente vai ter que ter uma nova perspectiva de visão em cima desse tributo. Até o Muzi colocou no agro, a gente já está muito acostumado com a questão do ICMS não cumulativo, a não cumulatividade também, né, no PIS e COFINS também, e isso vai mudar um pouco também. Por quê? Porque nós temos ali dentro do que já foi colocado a questão do cálculo do tributo por fora, né? Porque hoje o pessoal é muito fácil a gente olhar o tributo não cumulativo e já entender o tributo incluso no preço da mercadoria ali por dentro, né? E isso vai mudar o conceito daqui para frente com avançando esse texto que foi aprovado na Câmara, né? Se não tivermos alterações ali muito relevantes no Senado, nós fazendo um olhar dentro do que está no texto aprovado hoje na PEC 45 na Câmara dos Deputados, a gente tem essa percepção, principalmente saindo um pouco do âmbito jurídico e tributário ali na legislação, indo até inclusive para os nossos colegas que trabalham nas cooperativas ali na parte comercial. Na parte comercial, o pessoal que forma preço de mercado, que forma preço, que leva o preço ao consumidor final ali, né? E aí nós temos que olhar também aquela parte, né, aquela questão das cooperativas de compra em comum e de venda em comum. Cada uma com a sua particularidade ali, olhando dentro dos aspectos que já foram colocados, todos eles relevantes para a gente estudar isso. Vai ter que ter se debruçar nesse tema aí, fazer um estudo bem detalhado, principalmente no período de transição, né, que nós vamos ter que conviver ali com os tributos de forma ampla, né, sejam contribuições e impostos também, e também os novos tributos que estão sendo constituídos. Bom, para o agro aqui, né, sendo bem pontual, nós destacamos a questão da alíquota zero, que foi inserida ali para os produtos da cesta básica, né? Porque nós sabemos que as nossas cooperativas, grande parte da produção delas, os produtos produzidos estão inseridos hoje
numa lista de produtos que estão na cesta básica de alimentos. O detalhe é que essa cesta básica hoje nós temos para cada tributo particularidades em cada estado, então não é uniforme essa lista de produtos da cesta básica, e que se pretende então nessa reforma agora fazer uma lista unificada, né, no âmbito federal, né, conforme consta ali no artigo 8º da PEC. Tá? E da mesma forma também, além de ter esse dispositivo no artigo 8º, também temos a previsão lá de uma redução a zero das alíquotas para produtos hortícolas e frutas também, especificando capítulos. Então, na verdade, a gente vai ter, né, no artigo 9º ali, parágrafos 3º, a linha B lá, ele trata da alíquota zero ali nesses produtos especificamente, mas de uma outra forma também mais abrangente, dentro daquelas setas até que o Muzi colocou ali, né, você vê que eles acabam tendo tratamentos específicos ali em cada dispositivo desses, que se confunde. Por exemplo, tem alimentos que estão no artigo 9º ali, que estariam reduzidas a zero, mas também podem estar na redução a zero do outro dispositivo ali no artigo 8º, né? Então, são observações que a gente coloca ali, e sempre lembrando que isso depende muito, né, para ter uma efetividade dessa alíquota zero chegar ao consumidor final, que nós estamos tratando de um tributo voltado ao consumo, e que se tenha a manutenção do crédito da etapa anterior. Isso é importantíssimo. Não adianta os parlamentares ali aprovarem uma legislação constitucional, um texto constitucional e uma legislação infraconstitucional tratando de alíquota zero para produtos da cesta básica, sem ter a manutenção do crédito, porque vai ser uma redução disfarçada, a meu ver, né? Isso aí porque a gente vai acabar tendo a carga tributária, um resíduo tributário na cadeia se não tiver essa manutenção do crédito. Na questão que a gente coloca ali a respeito da redução da alíquota do agro em 60%, é uma alíquota de referência, então ela está abrangendo ali produtos agropecuários como um todo, né? Aquícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais in natura, e também todos os insumos agropecuários, né? Como a Ana colocou também, isso foi uma luta conjunta ali, né, com o Instituto Pensar Agro. Isso foi bem debatido. No primeiro texto veio uma redução em 50%. A questão aí voltada era uma redução maior ali de 80% da alíquota de referência, mas no debate ali, na discussão na negociação do texto que ficaria, que seria adequado, ou na verdade que seria possível, né? Seria então essa alíquota reduzida em 60% para os produtos do agro. Isso, para o agro, a visão que a gente tem que ter, a leitura que a gente faz nesse momento aqui, é que essa redução, na verdade, ela deixa de antecipar um tributo que depois vai gerar crédito. Então, se você tem uma alíquota cheia, alíquota de referência cheia nos produtos das cadeias do agro, da cooperativa ali, nada mais é do que você ter que antecipar um recolhimento do imposto daquilo que vai virar crédito depois. Então, é uma questão importante se fosse tudo reduzido a zero, seria melhor ainda, né? Porque você não precisa antecipar aquilo que vai ter que gerar crédito depois, antecipar isso para o governo, né? Então, para os entes federados. Então, ainda acredito que isso no Senado ainda deve gerar ainda uma discussão grande nesse ponto aí, para buscar uma redução para 80% ou até alíquota zero para alguns produtos agrícolas e agropecuários também. Bom, outras considerações para o ramo agropecuário que eu trago aqui para o debate, né, para conhecimento até de todos, que a gente destaca, é a questão do produtor ser não contribuinte. Então, o produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica que fatura, então, até 3.600.000 por ano, né, e inclusive foi inclusa a questão do produtor integrado. Nós temos diversas cooperativas agropecuárias que possuem o regime de integração vertical, né, apesar da lei específica lá tratar que não se aplica aquela lei às cooperativas, mas que elas têm sim o regime de integração. Isso já foi um debate superado e as cooperativas estão inseridas nesse contexto. Então, o produtor integrado ou o produtor rural que tem um faturamento até 3.600.000 no ano, ele entra na categoria de não contribuinte do imposto do IVA, né, seja CBS ou IBS ali, só que com a condição de poder optar pelo regime normal. Se ele tiver interesse em optar pelo regime normal, ele também vai ter essa condição.
Isso também no IPA, ali na frente parlamentar da agropecuária, o que foi colocado, que seria ideal, seria 4.800.000, né? Porque ali esse limite é o limite onde o produtor é obrigado ali já a fazer o livro caixa digital. Então, ele tem mais condições de fazer uma apuração fiscal, fazer todo um tratamento tributário na condição dele de produtor rural. E aí, o limite que ficou estabelecido na PEC ficou um pouco abaixo, né, dos 4.800.000, ficou em 3.600.000. Isso também deve voltar ao debate, acreditamos nisso no Senado agora. Quanto ao não contribuinte do imposto também com o produtor rural, o adquirente da produção desse produtor rural também vai ter direito a um crédito presumido. Isso ficou especificado na PEC também, um direito ao crédito presumido dos produtores não contribuintes, e que será definido em lei complementar, né? Então, a gente não sabe qual é o parâmetro que vai ser estabelecido para esse crédito presumido, o que gerou um pouco de crítica em cima desse texto, né, que esse crédito presumido definido por lei complementar, inclusive, ele vai poder ser revisto a cada período, né, pela Receita Federal, pelo Legislativo ali, essa revisão do crédito presumido do produtor não contribuinte, tá? E fazendo um parênteses antes de continuar nos outros demais itens aqui, essa questão de você ter o produtor não contribuinte, e também o crédito presumido do produtor rural na cooperativa, a nosso ver, também além da questão do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo do que já foi posto, né, pelo Muzi, né, a Renata e a Ana, isso também nas cooperativas, quanto mais o cooperado atuar na cooperativa, a movimentação dele na cooperativa vai agregar mais valor para a cooperativa. Por quê? Porque tudo aquilo que o produtor não contribuinte, ele não tem direito a crédito, como por ele ser não contribuinte, operando na cooperativa, ele vai ter esse crédito ali, não vai ter esse prejuízo, digamos assim, né? Do tributo que foi recolhido residual para trás, vai ficar na cooperativa e não se perde dentro da figura do cooperado que é não contribuinte. Então, isso fomenta a atividade das cooperativas aí para cada vez mais movimentar com seu cooperado ali, o cooperado, aliás, movimentar com seu cooperativo. No biocombustível também está previsto, nós temos as cooperativas do agro aí voltadas às atividades de biocombustíveis, então está lá previsto um regime favorecido para biocombustível, garantindo o direito dos créditos, tributos incidentes nos insumos, né? E da mesma forma, além da questão do adequado tributário ao ato cooperativo, também a operação entre cooperado e cooperativa, aquelas que também atuam na parte de biocombustíveis também vão ter essa atuação aí, essa aplicação do regime fiscal favorecido. Outras questões ali voltadas também para o agro seria a alíquota, como foi colocado, vai ter uma incidência do IPVA para aeronaves e embarcações também, contudo tem uma ressalva no texto lá dizendo sobre a não incidência sobre aeronaves agrícolas, embarcações que pratiquem a pesca industrial, artesanal, né, científica ou de subsistência, e ainda sobre tratores e máquinas agrícolas. Então, um trabalho muito bom também que foi feito ali no IPA, ali, né, com a OCB apoiando também essas demandas, também ficou ressalvado que não vai incidir sobre essas máquinas e equipamentos ali que são importantíssimos para a atividade agropecuária dos cooperados ali, né. No imposto seletivo também, um destaque sobre os bens e serviços abrangidos por alíquota zero, que são o caso dos produtos do agro, que diz que não poderão ter uma incidência do imposto seletivo, né, no caso agropecuários e cesta básica. Então, isso também possivelmente deve ser um objeto de debate ainda no Senado, um debate intenso ali. A gente sabe que tem algumas resistências ali em alguns textos também, mas a gente vai continuar acompanhando isso de perto, né? A questão das exportações, como foi colocado no texto, ele garante a imunidade das exportações, garante a não incidência sobre exportações e também o ressarcimento do crédito conforme vai ser definido em lei complementar. Então, isso é muito importante para as cooperativas que têm um grande volume de exportação. E hoje,
já temos essa não incidência já constitucional, desde a Constituição de 88 ali, e foi garantido o ressarcimento aos créditos, só que nós sabemos que tem muito crédito hoje que acaba demorando muito e às vezes tem que socorrer até o judiciário para ter esse direito garantido de fato. E o que se pretende no texto da PEC agora, inclusive remetendo à lei complementar, é uma garantia de que isso vai deixar de ser um problema, né, não só para as cooperativas, mas todas as empresas que operam no agronegócio e nas exportações. Indo para o final aqui, só mais algumas considerações. Quanto à nova contribuição estadual que foi colocada também, que sobre produtos primários e semi-elaborados, seriam estabelecida então uma inclusão de uma contribuição de nível estadual, né, de recursos destinados para investimentos em obras de infraestrutura e habitação. Então, esses fundos, na verdade, eles teriam já um prazo de existência final até 2043, só que ele só poderia ser criado aqueles fundos que já existem até abril de 2023. Então, alguns estados já publicaram as suas leis, as suas legislações estaduais, criando esses fundos, então esses estados estariam amparados, então, para essas contribuições, com exemplo do estado de Goiás, Mato Grosso ali. Então, aqui no Paraná também a gente, né, tem um fundo que foi criado, então essa é uma preocupação, e no entender das cooperativas, isso a gente tem que trabalhar isso ali junto ao Senado também, para que não prevaleça esse texto ali, porque é muito ruim ali, não só para as cooperativas agropecuárias também, mas como para todo o agro como um todo, essa majoração, esse aumento de carga tributária efetivo, né, que está se tentando constitucionalizar. E, por último, outras considerações ali a título do ICMS, que a gente, né, vai ter um período de transição até 2033, ele diz que os saldos credores do ICMS não utilizados até o período de transição final, ali 2033, serão atualizados pelo IPCA e poderão ser compensados com o IBS em 240 parcelas mensais, né, desde que homologados pelo fisco de origem. Então, é um trabalho árduo que vai ter que ser feito para reduzir esse período aí, né, de 240 parcelas mensais. A questão da homologação já é de praxe, as cooperativas já conhecem qual é o modelo que os estados têm para habilitar e homologar os créditos que elas possuem hoje, né, e como já coloquei, a origem dos créditos das cooperativas é porque elas trabalham com produtos da cesta básica, então sempre com redução de base de cálculo, isenções ao consumidor final, então ela caracteristicamente acumula crédito ou ainda pela própria exportação, né? Então, mantidos fora essa questão também, a gente tem ali resguardado então os incentivos ou benefícios financeiros e fiscais relativos ao ICMS no texto da PEC. Então, isso aí acabou ficando bom ali, né, para todo o agro, e alguns pontos de atenção, como eu coloquei aí para vocês. Espero que alguns pontos a gente vai estar junto, né, continua junto ao OCB, trabalhando ali no Instituto Pensar Agro ali, com a frente parlamentar também da agricultura e do cooperativismo, muito atuante, né? Temos que ressaltar aqui e agradecer muito, viu, Ana, aproveitar a oportunidade, agradecer ao deputado Pedro Lupion, ao Vitor Lippe, deputado Vitor Lippe, ao deputado Arnaldo Jardim, presidente da nossa Frencop aí, também o Sérgio Souza e outros deputados também que fizeram coro ajudaram e muito ali a gente nessa batalha aí para conseguir essa conquista que já foi colocada por vocês aí. Eu acho que nesse sentido eu finalizo aqui a minha apresentação, né, e volto a palavra para você, agradecendo novamente o convite e fico à disposição aí caso tenha alguma dúvida dos nossos telespectadores aí que estão assistindo a gente. Obrigada, Rogério, obrigada aí por compartilhar esses pontos específicos aí do ramo agropecuário e da atividade agropecuária, né, que vão convergir e conversar muito com a atuação das nossas cooperativas agropecuárias. Eu acho que nesse ramo a gente tem um exemplo bom, e você citou aí o reconhecimento, as parcerias, né? A OCB, para chegar nesse texto, ela atua em parceria também com outras entidades em função
a gente tem um objetivo específico de resguardar o modelo cooperativo e de, né, preservar, né, o foco, todos falaram aqui, no nosso adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, né, nessa construção toda agora no tributo IVA. Mas a gente tinha todas as preocupações, né, da atividade econômica que cada ramo está inserido, e aí foi fundamental fazer essas parcerias com as confederações também, patronais, que a gente teve nos fóruns juntamente com eles, enfim, tudo para conseguir fechar todas essas pontas, que vocês viram que são muitas e que são complexas aí na fala dos nossos colegas. Agradecer o Rogério e aos três, a Renata, ao Muzi, por tudo que trouxeram aqui, pelas contribuições que antecedem essa live, que eu já disse, a gente repetiu aqui, que são muitas. E falar um pouquinho para vocês agora nessa reta final. A gente sabe que o texto agora vai para o Senado, a Tânia comentou que a gente tem já um planejamento com o Senado, já tem uma audiência pública, convidar todo mundo na terça-feira próxima, às 10 horas. O Muzi vai ser o nosso expositor nessa audiência pública, vai estar conosco aqui presencialmente em Brasília, né, para fazer a defesa, para fazer o reforço de tudo que a gente trouxe, já carregou da Câmara para cá, né? Isso é importante a gente frisar, são conquistas que, como a Tânia colocou lá na fala inicial, já tem gente de olho, já tem outros atores de mercado que estão, em alguma medida, concorrendo com o cooperativismo, levantando algum tipo de argumento de que não poderia um regime desse, mas a gente sabe que o nosso regime está ali, como colocou bem o Muzi, dizendo que é para preservar a nossa competitividade, mas falando também em isonomia tributária, né? A gente está falando em igualdade, então, nesse caso, igualdade, tratar desigualmente os desiguais, né? A nossa igualdade de acordo com as nossas particularidades. Então, é bem importante a gente estar atento. E aí, como é que a gente faz para manter vocês atualizados dos próximos passos? Porque, como o Muzi colocou bem, em 20 minutos tudo pode mudar, não é, Muzi? Então, assim, o passo que eu posso contar aqui agora para vocês, daqui na segunda-feira pode estar vencido. Então, a gente mantém na internet um site, o Ato Cooperativo na Reforma Tributária. Eu vou pedir para o pessoal compartilhar aqui, e ele vai ser o principal canal e a principal fonte para as nossas cooperativas, cooperados, para os interessados se manterem atualizados a respeito de como é que anda a atuação da OCB na reforma tributária. Tudo que a gente produz em termos de material, a gente procura colocar e consolidar dentro desse site. Além disso, a gente tem um boletim que sai de forma quinzenalmente, que traz também algumas perspectivas da reforma tributária. Esse é bem dinâmico. Aqui vocês vão ver no site, pode clicar no link, que o site ele já tem alguns materiais, vamos dizer assim, mais perenes, mais conceituais, mas ele também traz, a gente tem os boletins em que a gente vai dando um panorama mais quinzenal. Acho que não está abrindo. Aqui para mim não apareceu, não sei se está aparecendo para vocês. Não, né? Não abriu o site. Para mim aqui não, para o pessoal não apareceu. Deixa eu tentar aqui. Isso. Bom, e antecipando, então, o que a gente tem de conteúdo lá no site? A gente traz um guia de defesa sobre o ato cooperativo, a gente fez uma campanha já na Câmara dos Deputados, já atualizamos o site, já estamos com a campanha postada lá, focada no Senado Federal agora. Isso, agora foi. Agora foi, aí, vamos rolar aqui. Aí a capa do site, né, uma chamada, falar do nosso objetivo principal, que é resguardar o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, e aí rolando um pouquinho para baixo, a gente vai ter outras informações, como eu estava comentando. Essa é a nossa campanha de mobilização, o presidente faz uma chamada num vídeo que ele trouxe no YouTube, convocando todo mundo a fazer. Eu convido vocês a visitarem esse vídeo, porque são instruções, é um repasse de uma mensagem do presidente sobre como mobilizar e a importância de mobilizar o seu parlamentar quando a gente está num trabalho tão intenso como é esse da reforma tributária, né, com uma pauta bastante definida de preservar o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, e aí seguindo, a gente vai ter
ter alguns materiais para realizar essa mobilização. O senador Eduardo Braga, agora relator, então, no Senado, a gente desenvolveu uma série de posts, pode descer, uma série de posts, ó, aqui são exemplos, né, no canto esquerdo, exemplos de post que as nossas cooperativas, cooperados, né, os nossos times, os tributaristas, todos que estão nos acompanhando, podem fazer de mobilização. A gente traz sugestões de ofício para o parlamentar, modelo de post para rede social, já pré-formatado, mas todo mundo tem a liberdade também de interagir aí com o seu parlamentar, no sentido de levar a mensagem da importância da preservação dessas nossas conquistas aí na Câmara dos Deputados. E aí pode rolar mais um pouquinho. Pode rolar. Tem imagens também para quem quiser fazer. Aí o que eu comentei, os materiais técnicos, tem um guia de defesa do ato cooperativo, trazendo um pouco no detalhe o que os nossos palestrantes colocaram aqui, qual que é a importância de se preservar, tem um folder para uma divulgação um pouco mais instantânea, mais consolidada. Pode rolar. A gente tem um material que vai subir no site também na próxima semana, que é essa análise sobre a PEC 45 que a gente fez, circulou nas redes sociais logo na sequência da aprovação, a gente vai colocar aí também. A gente tem vídeos, pode rolar, pode descer aqui. Vídeos que estão reforma tributária em pauta, eles estão hospedados lá no nosso YouTube. A gente tem uma série só sobre reforma tributária. Eu convido todo mundo a conhecer, porque a cada semana, né, durante essa tramitação mais intensa na Câmara, vários colegas, colaboradores aqui do Sistema OCB trouxeram mensagens, o MUS, inclusive, também participou como nosso consultor, trouxeram mensagens sobre pontos específicos relevantes para o cooperativismo na PEC 45 e nesse processo de tramitação. Falamos também sobre os parlamentares, tem vídeo falando da importância deles, do agradecimento a eles, tem vídeo explicando como navegar no site, inclusive, e aí também tem um vídeo da nossa audiência pública, das audiências públicas que a gente já participou, e a gente vai trazer, né, agregar na semana que vem a do Senado, assim que ela acontecer na próxima terça-feira. Então, eu convido todo mundo a visitar o site do Ato Cooperativo na Reforma Tributária e conhecer e acompanhar os desdobramentos desse nosso trabalho através do site. E só para finalizar, que nós já estamos bem na hora da fome, vou voltar a compartilhar a apresentação para eu falar um pouquinho só sobre os materiais do Sistema OCB, que muitas vezes a gente tem ali dentro do nosso site e nem sempre a gente traz isso à divulgação, mas está lá na nossa aba publicações. Eu acho que aqui é um bom ambiente, já que a gente está junto com esse público para o qual esse material foi direcionado. Então, nós temos ali no nosso portfólio de publicações manuais contábeis tributários para ramo trabalho e produção de bens e serviços, transporte. A gente está atualizando nesse momento o manual do agropecuário. Pode passar. Temos aí outras publicações, FATs também, né, que os contadores, advogados se deparam com muitos questionamentos sobre o uso do FATs. A legislação é bastante minimalista, né, quando vai definir os usos para o FATs. Então, a gente fez uma cartilha específica, trouxe situações práticas, trouxe exemplos e está lá também nesse material. A ITG, que é a nossa norma contábil específica do cooperativismo, a gente tem um material com ela comentada, cooperativas de reciclagem também, CFOPs, né, Rogério? Rogério conhece bem, participou aí da construção dessa cartilha dos CFOPs, bastante relevante para o ramo agropecuário. O E-Social também, que é uma construção que a gente faz junto com a CNCOP, a nossa confederação sindical, tem aí um olhar do E-Social específico para as cooperativas. Pode passar para a próxima. E aí, isso tudo lá no site do Sistema OCB, publicações, vai ter muitas outras coisas lá, essas a gente pensou de lá com foco mais contábil e tributário, e eu, por fim, vou convidar vocês, então, para conhecerem e assinarem, né, a nossa newsletter, que é o Informativo Direito no COP, sai quinzenalmente, vocês podem também, lá na agenda institucional do Sistema OCB, se inscrever para receber. A nossa ideia é trazer ali um panorama dos tribunais superiores, tudo que os tribunais superiores têm decidido de relevante para o cooperativismo, fornecer como insumo para as nossas cooperativas uma jurisprudência bastante atualizada, né?
STJ, STF, a gente traz também um pouco de TST, e a gente tem sessões lá, sessão trabalhista, sessão tributária, a sessão societária, em que a gente traz artigos, traz alguma novidade, traz algum parecer que foi emitido pelo Sistema OCB, que a gente divulga nacionalmente, tudo trazendo, buscando ofertar insumos aí, tanto para os nossos advogados, quanto para os contadores do sistema, também para dirigente, a gente usa uma linguagem bem descomplicada para chegar e acessar e ser útil para o maior número de pessoas possível. E a gente tem aí também uma sessão final, algumas coisas sobre novidades, a gente traz também dicas na parte processual, isso foi um dia pedido para nós, vocês falam muito de direito material, cadê o direito processual? A gente está militando também no dia a dia nos processos, então a gente traz também uma sessão para isso, LGPD, tem uma coluna específica para LGPD, enfim, tem bastante coisa aí, bastante material que a gente espera que seja útil para os nossos advogados e para a nossa base, mergulhar no direito cooperativo e difundir um pouco mais o direito cooperativo, já que isso também é nosso papel aqui. Então, feita essa apresentação dos materiais, eu vou partir para o encerramento da nossa live, tem alguns recadinhos que me pediram para dar, muita gente perguntou no chat sobre a apresentação, né? Como é uma live aberta, a gente tem uma dificuldade de disseminar a apresentação para todo mundo, mas já informando que esse evento está gravado, foi gravado e vai ficar disponibilizado junto com o que eu comentei lá no YouTube do Sistema OCB, então todo mundo que tiver interesse, não pôde acompanhar, quem puder também divulgar, né? Quanto mais a gente disseminar essa mensagem, tranquilizar a nossa base de como é que está o trabalho na reforma tributária, melhor fica. Então, eu peço que vocês acessem por lá e tenham contato aí novamente com o conteúdo das apresentações. E aí, por fim, então, agradecer nossos palestrantes, agradecer a nossa audiência, dizer que o Sistema OCB está aqui, vai seguir firme na defesa do ato cooperativo na reforma tributária, nas tantas esferas que a gente ainda tem para passar, e procurando sempre ter esse momento aqui de repassar para vocês o que temos feito e o que vem pela frente aí na seara tributária para as nossas cooperativas. Muito obrigada e uma ótima sexta-feira para todos.